Bom dia a todos. Eu quero saudar a igreja na graça, na paz, na misericórdia do nosso Deus. Que o nome de Deus possa ser louvado nesse primeiro domingo do mês de agosto, dia 2 de agosto de 2020, ainda em tempos de pandemia. Temos as nossas orações, a nossa esperança que logo possa haver uma vacina quanto a isso, para que nós possamos voltar às nossas atividades. Mas seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Os planos dele sempre são melhores do que os nossos. A Barretos continua com um número altíssimo de casos. Devemos tomar nossos cuidados e nós, como povo cristão, devemos dar o exemplo. E o povo cristão, ele ama ao próximo, né? Então, nós devemos não só cuidar de nós, mas pensando também no próximo. E vamos orar. Espero que passe logo isso, nós possamos voltar às nossas atividades normais. Alguém já disse que nunca mais vamos ter o que é normal. Não tem como afirmar isso. Deus é sabedor de todas as coisas e está nas mãos dele, sempre esteve. A nós compete orarmos, continuarmos sendo igreja em casa. Não tem o porquê não fazermos isso enquanto esse tempo não chega. Mesmo que voltar a algumas prefeituras, alguns governos estão permitindo aí 20%, né, da quantidade do templo, ou a membresia. Então, dependendo do tamanho da igreja, isso é bem pouco, né? Tirando pessoas acima de 60, tirando as crianças. Então, por mais que volte, ainda o uso da máscara, ainda o espaço, dificilmente vai ser como era antes, né? Então nós suplicamos aí pela graça de Deus. Mas uma coisa que ninguém pode tirar é você fazer isso em casa, o culto familiar. Nós podemos fazer da igreja uma igreja em casa. Ninguém pode nos impedir disso. Ainda temos essa liberdade. Devemos suplicar a Deus por sabedoria, sabendo que é uma questão séria, é uma questão de saúde. Isso bate às nossas portas, está bem próximo de nós. E como eu frisei no início, quem ama se preocupa, quem ama cuida. E nós, como povo de Deus, devemos pensar nisso. Havendo realmente algum tipo de perseguição, havendo alguma coisa que fica bem clara, que vai contra os princípios de Deus, sim, a igreja ela deve se levantar e se sobressair o nome de Deus, a vontade de Deus sobre isso. Mas, por enquanto, eu penso que ainda não está bem claro isso. O que está bem claro é um problema de saúde que aflige todos os povos e todas as áreas, né? Bom, e nós que ainda continuamos, o termo que eu quero usar, a palavra de Deus usa no tempo em que nos resta, né? Ou nesse dia que se chama hoje, ou o agora, nós devemos alimentar a nossa alma, nós devemos buscar a esse nosso Deus. E sempre com o coração grato. Quando nós falamos de perseguições nas Escrituras, parece algo tão distante. Inclusive, esse povo a quem Pedro está escrevendo é um povo que tinha sido perseguido. Por isso que eles estavam espalhados. E agora, isso bem próximo a nós, pode nos ajudar a entender mais o que é isso. Nós não fazemos ideia do que é uma perseguição. O que é alguém chegar na porta da sua casa, pôr você para fora, expulsar você da sua casa e tomar tudo que você tem. E ainda, se te deixar com vida, você ainda saiu no lucro. Nós não sabemos o que é isso. Mas o povo de Deus, por toda a história, passou por isso, nós vemos.
E quando chega esse tipo de coisa que nós somos proibidos, e dá-se aquela ideia de perseguição, um pouquinho nós conseguimos entender o que essas pessoas passaram a quem essas cartas foram escritas. Mas antes de entrar propriamente dito ao texto, nós temos que pedir ajuda a quem escreveu o texto, que é a Deus. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse domingo, por essa manhã, por mais esse dia que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, porque temos recursos, ó Pai, que propaga a Sua palavra em tempos tão difíceis, ó Pai, em que nós podemos ficar saturados com a Sua palavra. Tantas vozes se levantam, tantos pregadores, mas Deus, se isso for apenas um entretenimento, de nada serve. Se isso não for verdadeiramente a Sua palavra, de nada serve. Por isso eu peço, Pai, a Ti, que eu possa ser instrumento Teu. Ó Deus, que as pessoas que ouvem essa mensagem possam entender que não é minha, que veio de Ti. Que os pregadores que se levantam, ó Pai, a proclamar a Sua palavra, usando a internet como meio para isso. Ó Deus, que verdadeiramente possa ser a Sua palavra, Pai. E que muito em breve, por graça, Senhor, nós possamos estar lá reunidos como corpo, juntos na igreja. Eu oro por isso, eu suplico por isso. Peço pela vida da irmã do Ramon, nesse momento, nosso irmão em Cristo. Ó Deus, o Senhor sabe a situação dela e, ó Deus, é o Senhor que nos conhece do ventre da nossa mãe. Ó Pai, tudo está em Suas mãos e é a Ti a quem nós suplicamos. Visite ela agora lá, nesse leito de enfermidade, proteja, cuide. Muito mais que isso, ó Deus, que ela possa reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da vida dela. Nós sabemos que isso é a maior decisão que nós tomamos em vida. Me ajude agora com esse texto. Abra nossas mentes e corações. Fale conosco mais uma vez, Pai. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Vamos lá, então, dar continuidade. Deixa eu só anotar a hora aqui para mim não me perder, né? Às vezes eu passo do tempo aí. Pedro, estamos estudando a carta de Pedro, falamos bastante sobre Pedro e a semana passada meditamos nos primeiros versículos, né? O verso 1, em que ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Nós começamos falando sobre isso, a forma como ele inicia essa carta, chamando ao povo de Deus de eleitos. É o mesmo que dizer povo de Deus. Falamos um pouquinho sobre isso semana passada, e ele não quis dizer apenas povo de Deus, mas ele quis dar uma ênfase, sim, na eleição, porque no verso 2 ele continua: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aí sim ele abre a carta: graça e paz vos sejam multiplicada. Falamos um pouco sobre isso, dando ainda, trazendo algumas coisas à luz. Quando ele fala eleitos, ele fala de Deus, não nosso, não é os nossos gostos e sabores. Não tem como você atribuir a Deus aquilo que é seu. É muito difícil você fazer isso. Onde que eu quero chegar? Quando falamos o amor de Deus, você fatalmente pega a sua definição de amor, que é contaminada pelo pecado. Quando falamos a justiça de Deus, nós pegamos a nossa justiça. E o perdão de Deus, nós pegamos o nosso perdão. A questão é que quando fazemos isso,
e colocamos nós como parâmetros nos atributos de Deus, fatalmente você vai ficar confuso. Então, alguns perguntam, né, um jargão, que amor é esse, né, de Deus que permite sofrimento? Que amor é esse que permite a pessoa ir para o inferno? Você não está apto, nem eu, a entender o amor de Deus, porque o nosso conceito de amor, ele é contaminado pelo pecado. A fé faz com que nós cremos que o amor de Deus é o amor verdadeiro. E junto com esse amor vem a justiça de Deus, a graça, a misericórdia de Deus. E nós confiamos em Deus propriamente dito, não apenas em um atributo. Quando eu vejo isso, outra coisa que eu vejo é que nós nunca vamos amar a Deus como Ele nos ama. O amor dele é perfeito, mas o nosso amor é falho. Não há um dia que Ele ama mais ou menos nós, Ele apenas ama, mas nós não. Há dias que nós nem lembramos do nosso Deus, nós nem o glorificamos, então é muito falho quando você quer pegar um atributo de Deus e fazer um paralelo com um atributo humano, embora essa é a forma de Deus nos comunicar. E a dificuldade não é Deus, é nós. Então, por exemplo, quando ele fala pai, e ele usa essa figura de pai, por mais que consegue transmitir como que Deus é o nosso pai, se nós olharmos a figura de pai aqui, nossa, como é falho. Eu posso dizer eu mesmo como pai. Posso olhar para a vida do meu pai. Posso olhar para a vida dos homens que me cercam. E posso olhar as aberrações que vimos no jornal e dizer a figura de pai não abrange exatamente aquilo que Deus é. Mas se aproxima. Então Deus ele vem e se comunica ao homem e o básico daquilo que ele precisa dessa paternidade, que é a responsabilidade para com o filho, a questão legal da coisa, tudo isso que é o básico de uma paternidade, atende. Então Deus usa figuras para poder ilustrar quem Ele é, para Ele comunicar ao homem e para que nós possamos nos aproximar mais dele com uma visão melhor de quem Ele é. Quando Ele fala leão, o mesmo atributo é usado para o diabo, o leão ao seu redor, não é isso? Ao derredor. Então, quando Ele usa rei, nós sabemos que reis são falhos, mas essa figura, o básico do que nós sabemos sobre rei, que é governo, estar sobre todos, já é o suficiente para entendermos quem é Deus. Quando ele fala Senhor, se o nosso conceito de Senhor hoje é apenas algo no sentido de educação, de chamar a pessoa de Senhor, né, as pessoas mais velhas, mas dos primeiros leitores, Senhor era quem manda. Mesmo assim, eles poderiam olhar para os seus senhores, que são senhores maus, e ter um problema. Então, mas o básico, Deus passa na sua comunicação. Senhor, aquele quem manda. E agora, se você pegar ao pé da letra a questão Senhor, no sentido daquilo que eles fazem, ou aquilo que se aplica ao homem, a nós, como senhores, né, se fôssemos, fatalmente você diria que Senhor é esse? Que rei é esse? Então, nós cometemos um erro quando nós queremos colocar Deus na mesma balança que nós. Ele é Deus. Ele é Deus. A origem é dele. E Pedro, ele fala sobre isso, eleito segundo a presciência, então, de Deus, a partir do momento em que você confia em todos os atributos de Deus e em Deus em si, você vai ler isso de uma forma tranquila, porque ele está falando, não é segundo nós, é segundo Deus, sempre parte de Deus, né?
em santificação do Espírito, a salvação, através do sangue de Jesus Cristo, nós nos tornamos santos, puro, separado. Então, mas essa obra da santificação é do Espírito Santo, agindo na nossa vida. Então, em santificação do Espírito Santo, a obra inicial da salvação, ela vem através do Espírito Santo aplicando aquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus é justo, haverá um juízo, existe a presença do pecado na nossa vida. O Espírito Santo vem e nos apresenta isso. E essa transformação, essa parte em que algo acontece na nossa vida que se torna até visível aos de fora, essa santificação é resultado de uma separação. A palavra santo significa separado. O Espírito Santo vem e ele nos separa para Deus. E separados no sentido de distinção. Você não é mais o mesmo, porque você não é mais velha criatura. E ele faz isso para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Quando nós falamos em eleição, você não é eleito ou escolhido por Deus tendo em mãos um bilhete para fazer o que você quiser. É para a obediência. Então, não tem como uma pessoa vir encher o peito e falar que era eleita, que só o fato dela fazer isso já vai declarar que ela não é, porque está vendo orgulho e ela se apegou a isso. Ela não se apegou ao sangue de Jesus Cristo, que graciosamente foi vertido na cruz, num ato de misericórdia para conosco, e nós não merecíamos, e Deus nos deu isso, nós merecíamos a ira vindoura e Ele reteve isso num ato de misericórdia. Então, se eu bato no peito e uso isso como se fosse algo que eu conquistei ou eu sou mais, você já está dizendo praticamente que você não é eleito. Porque junto com essa palavrinha vem a palavra santificação e obediência. Entende a incoerência, a preocupação? A pessoa é eleita, agora ela sabe que ela está garantida, vai para o céu. Se ela faz isso, ela não é eleita. Porque aquelas a qual Deus escolheu, aquela a qual Deus deu o primeiro passo, iniciou, e sempre nós vemos isso, é Deus fazendo, dando o primeiro passo que nós não podemos fazer. Essas pessoas, o comportamento dela vai condizer com a ação do Espírito Santo na vida dela. É simples assim. Então não é algo que nós devemos nos preocupar, né? Deixa Deus trabalhar. E aí no verso 3, ele continua exaltando o nome de Deus. Percebe que ele não começa a carta ali já direto ao assunto, à igreja, aos homens. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, nos deu uma nova vida, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro, ele começa essa carta bendizendo a Deus, ele atribui a nossa salvação a Deus, e agora, o verso 3, bendito seja o Deus. Só existe um Deus, estamos falando isso constantemente nas terças-feiras. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa com algo que nós chamamos como doxologia, ou seja, ele começa de uma forma de exaltando a Deus. Doxologia, esse termo é usado pelos teólogos no sentido de louvores a Deus, adoração a Deus. Ele começa com Deus e não com o homem. Essa que é a realidade dessa carta. E você?
Você tem adorado a esse Deus? Quando você pensa em escrever para alguém, nós sempre atribuímos aos homens, né? Nós sempre direcionamos aos homens. A nossa visão é uma visão horizontal, não vertical. Mas se nós queremos uma vida que glorifica a Deus, e Paulo fala isso em Romanos capítulo 11, que por dele, por ele, para ele são todas as coisas, é o grande V que eu costumo dizer, vem dele, executa-se nele e volta para ele, né? Um V. E tudo que a gente for fazer, se o seu desejo é glorificar a Deus, aponte para Deus. Eu já falei isso até no aniversário, e não digo isso para que se faça disso um costume ou condena, mas eu uso como ilustração, entenda-me. Nós dizemos parabéns a você, parabéns para você. E nós dizemos isso, que faz parte da nossa cultura, dizer isso, né? Em algumas culturas usa apenas feliz dia, né? Ou feliz aniversário. Mas quando nós dizemos parabéns a você, nessa frase nós eliminamos totalmente a Deus, como se aquela pessoa que naquele dia fez aniversário, ela fosse mérito dela. E aqueles que ficaram para trás, aqueles que faleceram, aqueles são os perdedores, né? Entenda-me, eu não estou dizendo que nós fazemos isso com o coração duro, levantamos de manhã e dizemos vamos fazer isso. Não, mas eu quero dizer que essa forma que nós fazemos demonstra a maior parte da realidade da nossa vida. Nós atribuímos ao homem os feitos, os méritos. E na palavra de Deus, sempre o nome de Deus é bendito por aquilo que Ele fez por nós. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro começa. E era um costume de Paulo também, se você for lá em Efésios 1:3, ele fala a mesma coisa, ele inicia do mesmo jeito. Bendito seja o Pai do nosso, ou de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o quê? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que Paulo está fazendo lá em Efésios? Bendizendo a Deus. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele está falando, bendito é o nome de Deus por aquilo que Ele fez. Ele nos abençoou e ele não está dizendo com toda sorte de bênçãos materiais, ele usa o termo ali espirituais. Mas a questão é que nós bendizemos a Deus, na maioria das vezes, voltado para as coisas materiais. Então você ganha lá um carro, né, num sorteio, mas eu nem queria participar do sorteio. Lá no supermercado que eu compro, me deram um carro. E você bendiz a Deus, não é? Conseguiu comprar a casa que tanto sonhava, você louva a Deus. Conseguiu um emprego que tanto queria, super contente. Nós fazemos isso. Não é errado fazer isso. Mas serve como parâmetro de que como o nosso coração, quando nós louvamos a Deus pelos seus feitos aqui, em coisas materiais, quão falho nós somos em louvar a Deus nas coisas espirituais. E quando nós pegamos as Escrituras, nós não vemos essa ênfase em bendizer a Deus por coisas materiais, mas uma ênfase em bendizer a Deus por coisas espirituais. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, o quê? Com toda sorte de bênçãos espirituais, apontando para o céu. E Paulo também, na segunda carta aos Coríntios, ele fala assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Novamente, você vê o nome de Deus sendo bendito. Você pode fazer isso hoje, bendizer ao seu Deus, porque Ele é Pai de todas as misericórdias, de toda consolação, e Ele nos consola. Novamente, aqui você não vê materialismo, mas você vê Ele tratando o nosso coração. Ele vem e Ele nos consola, anda conosco, nos anima, nos dá esperança. Então fica uma pergunta: você já bendisse o nome de Deus hoje? E a segunda pergunta: se você fez isso, foi baseado em quê? E o quanto você está bendizendo o nome de Deus por coisas que nós pedimos, e quanto você está bendizendo a Deus por coisas que você já tem e que Ele já fez. E se você entender isso e ver o que Ele já fez por você, nada que venha a ser feito aqui em vida vai superar aquilo que Ele já fez. Então você tem motivos muito maior para bendizer a Deus em coisas espirituais do que materiais. Você já percebeu como que começa a oração modelo em que Jesus Cristo nos ensinou? Lá em Mateus capítulo 6, e é o verso 6 também, né? 6. O verso anterior, que é o verso 5, ele vai falar, olha, ele vai falar como não deve ser feito. Ele fala, não seja como os hipócritas, que eles ficam em pé nas sinagogas, ali nos cantos da praça, e o motivo deles fazerem isso é para eles serem vistos pelos homens, né? E Jesus Cristo fala assim, o que eles queriam, eles já receberam. Em verdade, eles já receberam. O que eles queriam? Qual a recompensa que eles queriam? Eles queriam ser vistos pelos homens. A vida cristã, ela, embora executada aqui nessa vida, nós já falamos sobre isso, mas ela tem essa ligação com os céus. E Jesus Cristo fala que esses homens, eles não entendiam isso. Então, até no orar, eles queriam a glória para eles mesmos. Até orar era isso, vem em mim. Eles não oravam no sentido de glorificar a Deus verdadeiramente, mas eles usavam isso para mostrar uma vida piedosa. O nome de Deus não era glorificado. E é nesse contexto, lá no verso 8, que Jesus Cristo vai falar, olha, não se assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês abrir a boca, antes mesmo de vocês pedir. E é lá no verso 9, até a partir daí, então, que ele vai ensinar a oração modelo. Não seja igual a eles, não sejam hipócritas. Antes de orar, lança fora toda a hipocrisia. Antes de orar, saiba que antes de você pedir, Deus já sabe o que você vai pedir, as necessidades que você tem. Jesus Cristo fala isso. Aí sim, ele vai falar, portanto, a vossa oração, ou portanto, vós orareis assim. Aí ele começa, Pai nosso que estais nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não. Ele começa igual os apóstolos aqui, porque os apóstolos aprenderam com ele. Os apóstolos viram a forma como Jesus fazia, em que o Pai estava em primeiro plano. Então, a oração que nós conhecemos como oração modelo começa em Deus. Santificado seja o vosso nome. E quando você entende a palavra santificado, você está dizendo com isso, não que ele vai se tornar mais puro, uma auréola maior na cabeça, não. A palavra santo significa separado.
separado seja o seu nome. E o que eu estou fazendo para que realmente o nome de Deus seja separado, para que as pessoas olhem Deus distinto de toda a humanidade. E quando Ele nos chama a ser separado, é para que nós sejamos bem parecido, cada vez mais parecido com Ele, distante do pecado, distante das coisas do mundo. Nós devemos sempre glorificar o nome de Deus, não com hipocrisia, como Jesus disse no verso 5, aqui de Mateus capítulo 6. Não. Devemos glorificá-lo. Então, o início dessa carta, você vê um ensinamento magnífico. O nome de Deus sendo glorificado. E mais que ele vai falar, bendito seja, Pedro vai dizer no verso 3, bendito o nome e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O quê? Por que ele está bendizendo? Conforme a sua grande ou muita misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. Ou que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro começa louvando a Deus por quê? Pela nossa salvação. A salvação é obra exclusiva de Deus. Ele deve ser exaltado sempre, sempre por essa grande salvação. Como vamos ignorar tão grande salvação, diz o autor de Hebreus? O nome de Deus deve ser exaltado, glorificado, bendito sempre por tão grande presente. Novamente eu digo, nada que você venha conquistar a esse mundo vai ser maior do que já foi conquistado por você. Se uma alma vale mais do que o tesouro do mundo inteiro, então mesmo se você fosse o portador de todos os tesouros do mundo, ainda assim, uma pessoa com a salvação valeria mais do que você com todo o tesouro do mundo. E quando nós entendemos isso, você levanta pela manhã e você tem motivos para bendizer a Deus. Se eu sou desafiado, ou se você é desafiado agora a agradecer a Deus, fatalmente você vai fazer com a sua mente uma busca daquilo que Deus fez para você. Então você fica assim, o que Deus fez essa semana para mim? E aí você teve uma semana difícil, tudo deu errado, e teve a enfermidade, às vezes você teve que ir no médico, exames, hospitais, na empresa não deu certo o serviço, ou foi demitido, ou brigou com o chefe, ou a semana houve briga conjugal, filhos, problemas diversos, e a sua semana não foi boa. Então alguém desafia você e fala assim, olha, esse é o momento de bênçãos a compartilhar. Conte uma bênção. Fatalmente você fica, ai meu Deus, e agora? E agora? O que teve de bom? O que teve de bom? E Deus, às vezes, manda coisas que o nosso conceito de bom não é tão bom assim. Entende como nós somos falhos? Mas se constantemente eu tenho isso em mim, que Ele é o Deus da consolação, Ele é o Deus da salvação, Ele é o Deus que deu aquilo que ninguém mais pode dar. Quando alguém fala para você agradecer a Deus, não é que você vai agradecer, você já tem o coração constantemente grato. Você anda por aí e sabendo que todas as coisas contribuem para o seu bem e que Deus está no comando de todas as coisas. E nessa busca sua, entre seus altos e baixos, o seu sobe e desce, Deus traça uma linha ali e no nosso coração, que Ele chama de tortuoso, Ele é o único que pode esquadrinhar o nosso coração. Ele faz uma linha na vertical e uma na horizontal. Não é assim que é o esquadro? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e o próximo como a ti mesmo. Põe o esquadro lá e vê na vertical o esquadro. Vê se está amando a Deus. E esse esquadro, ele tem que estar
precisamente na horizontal, ali, a mesma linha, amando o próximo. Ele olha o nosso coração, vê o que é necessário e como um pai ama um filho, ele vai corrigir. E corrigir pode sim ser açoite. O pai açoita o filho que ama. Mas a palavra correção, que é atribuída às Escrituras, e normalmente é ela que faz isso conosco, significa aquilo que está torto, estava indo para cá, ela direciona novos caminhos. Nos corrige, porque a Escritura ela é apta a isso. Então, o foco aqui essa manhã é você bendizer a Deus. Bendizer a Deus. Começa o dia louvando a Deus pela nossa salvação, essa obra exclusiva de Deus. Ele deve ser exaltado. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande, muita misericórdia. Você não tem motivo para louvar essa manhã? Então lembra algo, você está vivo? Não é parabéns a você. Você está vivo porque a sua misericórdia se renovou essa manhã. Assim que as Escrituras nos ensinam. Porque a sua misericórdia se renova a cada manhã, motivo a qual ainda estamos vivos. Então, você já pode de manhã, quando você ainda respira, quando você ainda tem vida, você pode falar, bendito seja Deus. Porque se eu respiro, me faz lembrar a misericórdia de Deus. Só que mais que isso, né? E Pedro, o que ele está fazendo aqui, antes dele dizer o que você vai fazer, né, o que você deve fazer, entrar na carta, e nós vamos ver isso, ele vai nos ensinar muita coisa que nós devemos fazer, ele vai falar o que Deus fez. O que Deus fez. Antes de crescer, precisa o quê? Precisa nascer. Deus fez primeiro. É Ele quem fez primeiro. Ele quem deu o primeiro passo. Então, eu agradeço a isso, eu agradeço a essa regeneração, essa nova vida, e eu devo buscar entender isso. O que Deus fez para mim? O que Deus fez? Por isso que antes de Pedro, propriamente dito, entrar naquilo que você deve fazer, ou que eu devo fazer, ele vai nos dizer que há necessidade de nascer de novo, ou melhor ainda, ele vai apontar para aquilo que Deus fez. Bendito seja esse Deus maravilhoso, que por causa daquilo que nós fizemos, não por causa da sua misericórdia, ele nos regenerou. E nós vivemos num mundo tão assim pragmático que quer dizer que vivemos em troca de resultados, essa palavra quer dizer isso, não importa os meios, né? Acaba sendo justificado os fins. Quando isso acontece, você entra para a igreja e a primeira coisa que você fala para o pastor, muito bem, pastor, me passa a lista. Me passa a lista das coisas que eu tenho que fazer. Mas você sabe o que houve no reino espiritual para que você adentrasse a igreja, para que você pudesse usufruir disso? Ele nos regenerou, vida nova. Em Cristo você nasceu de novo. O que diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 e 18? E assim, se alguém está onde? Em Cristo, é nova criatura. Ele fez isso conosco, nos tornou nova criatura. As coisas velhas ou as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós temos que ter isso em mente. O que Deus fez para conosco? E isso vai fazer com que eu possa bendizê-lo. E o verso 18 lá de 1 Coríntios, o verso 17, ele vai falar que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E no próximo versículo ele vai falar, ora, tudo isso provém de Deus. Não o homem. Nunca o homem, não é o homem que está no centro da Escritura. É Deus. O Evangelho começa em Deus. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo
por meio de Jesus Cristo. E deu para nós esse mesmo ministério da reconciliação. Então, Deus é bendito porque Ele veio, nos abraçou e trouxe para próximo dEle através daquilo que Cristo Jesus fez. Isso é maravilhoso. Então, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia. É isso que Pedro está falando. Tudo provém de Deus, conforme a sua grande misericórdia. Você nasce de novo. Temos motivos ou não para adorar a esse nosso Deus? E Ele não para por aí, para uma esperança viva. A nossa esperança era morta. Para uma viva esperança. Não está falando que você vai esperar algo vivo. Ele está falando que a própria esperança é viva. O cristianismo é a religião da esperança. Porque a parte dele, a parte dessa obra magnífica de Deus, a nossa esperança não dá em nada. Como estamos aprendendo nas terças-feiras, falsos deuses. Motivo e razão de vida, esperança naquilo que é falha, uma esperança morta. E no cristianismo, quando há essa conversão, quando o Espírito Santo vem e faz isso que Pedro está falando aqui, nós não caminhamos para um futuro desconhecido, incerto. Nós sabemos para onde vamos e o que nos aguarda é uma eternidade com Deus. Então, se você tem a mente voltada para as coisas de cima, como Paulo escreve lá aos Colossenses, pensar nas coisas do alto, quando você vai dormir, se você sabe que o que te espera aconteça o que acontecer, pior que seja, é uma eternidade com Deus, o seu travesseiro não é de espinho, o seu travesseiro é macio, porque o futuro, quando nós dizemos a Deus pertence, você está dizendo que Deus já está lá. Então, qual é o fundamento dessa esperança? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós vamos ressurgir porque Cristo ressurgiu primeiro. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, é o que Pedro está dizendo aqui. Aí Paulo fala lá em Efésios que Cristo fez isso mostrando o caminho. Efésios 2, 4 e 6 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha novamente aqui o nome de Deus sendo bendito. Por causa do quê? Dos presentes que Ele me deu nesse mundo, não. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. O amor de Deus não é falho, como o seu amor, como o meu amor. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não é de vocês. Pela graça sois salvos, é dom de Deus. Mas nesse verso ele fala: juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você tem motivos para adorar a esse Deus? Você foi salvo pela graça, você foi colocado juntamente com Deus, aproximado dele, como já falamos aqui, feito algo por você que você não pode fazer, e te colocar para se assentar aos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que maravilha! Então é para uma viva esperança. É para uma viva esperança. A regeneração nos leva a uma viva esperança. Somos regenerados para termos uma vida ou uma qualidade de vida superior do que o que você tinha. Porque você é nova criatura. Nova criatura. E aí você entende que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 6, verso 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Entende? É o povo de Deus, tem esperança. Pobres, mas enriquecendo a muitos.
Nada tendo, mas possuindo tudo. E às vezes você está nada tendo e nada tendo, possuindo nada, vivendo como miserável. E Deus fala, não precisa ser assim, a sua esperança deve ser a mim, deve ser em mim. Nós somos regenerados por essa viva esperança, para essa esperança. Ela é viva, essa esperança, ela não é morta e ela é fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. E eu pergunto, alguém mais nesse mundo pode dar esse tipo de esperança para você? Algum mortal pode fazer isso? Impossível. Tem o poder do Espírito Santo operando aqui. Tem o nascer novamente, tem poder de Deus aqui. Nenhum homem, nenhuma coisa pode te dar essa esperança. E já terminando, partindo para o verso 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outra. Para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada no céu para vós outros. Novamente, Pedro está apontando para o céu. Você já sonhou com uma grande herança? Eu já. Quando era moleque, eu fazia isso, né? Era preso nessas coisas. E meu pai também. Tinha um parente dele lá, um tio, não me lembro. E nós passávamos necessidade lá na cidade que morávamos, Jundiaí, Várzea Paulista e região ali. E em São Paulo havia um conjunto de casas lá que meu pai participava dessa herança aí. Mas, segundo ele, veio um advogado lá e fez ele assinar uma procuração e ele perdeu tudo. E na nossa família tinha essa história. Então, quando nós estávamos passando tremenda necessidade, eu ficava pensando, poxa, mas nós temos uma herança lá, poderíamos ir atrás. Então, na minha infância, teve algo bem forte nessa questão de herança. Nunca recebemos e nunca moramos assim, nunca nos faltou lar onde morar, nunca faltou alimento. A minha mãe veio a falecer, meu pai veio a falecer e não tinha nada para dividir entre os filhos. Mas o maior bem que a minha mãe me deixou, a maior herança, foi Deus. Então, o nosso conceito de herança, novamente, ela pode ser deturpada. Você já imaginou se hoje aparecesse um parente distante aí e falasse para você assim, olha, aparecesse um advogado e falasse, olha, você herdou aí alguns milhões de reais, algumas fazendas, propriedades, e agora você é milionário. Sabe o que isso significa? Que essa herança que você está recebendo, ela é corruptível. Ou seja, ela se vai, ela termina junto com você. A herança que Jesus Cristo nos dá, que Deus nos dá em Jesus Cristo, é incorruptível, ela jamais acaba. Ela está reservada nos céus. Não está na mão de um advogado. Não está lá no fórum. Não está na justiça e na lei dos homens. Essa herança, Deus nos dá em Jesus Cristo, está nos céus. Essa herança, ela é tão magnífica que Pedro, ele não vai falar o que ela é, mas ele diz o que ela não é. Ela não é corruptível. Que maravilha de texto! Preparado para revelar-se no último dia, para uma herança incorruptível. Ela não é corrupta. Ela não tem mácula, sem mácula. Imarcessível, que jamais poderá perecer, macular-se, ou perder o seu valor, ou murchar. É isso. É tão grandioso para Pedro que ele vai dizer o que não é, ao invés de falar o que é. Fala, olha, não é isso. E é interessante, enquanto a Bíblia ela alerta para o inferno como um lugar terrível, ela nos garante algo maravilhoso nos céus reservado para nós. É a pena versus recompensa. Você não só deixa de receber a pena, mas ganha uma recompensa. Vamos parar para pensar nisso. Você está sendo julgado, você seria lançado no fogo do inferno, essa que a palavra de Deus diz, e você sai dali
justificado. A partir desse momento foi feito justiça, Jesus Cristo morreu por você, você recebe, você aceita isso. Bastaria isso. Quem que sai de um tribunal que acaba de deixar de receber uma pena e ainda ganha uma recompensa? É só o cristianismo. O verso 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada no céu para vocês. O verso 5. Que sois guardado pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. A NVI fala assim, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. A salvação não se perde, ela é segura. Como nós podemos saber que a salvação não se perde? Como nós podemos ter certeza? Qual a garantia nossa que salvo, uma vez salvo, salvo para frente? Qual é o alicerce dessa certeza? Eu termino usando o próprio texto do apóstolo Paulo. A segurança da nossa salvação está no próprio Deus. No próprio Deus. Essa palavra aqui, ó, o verso 5, que sois guardados, é um termo militar, que significa como um sentinela, dia após dia. Nós estamos na mão de Cristo. Ele fala, o meu Pai, que é maior que eu, me deu, e na mão de Deus. Ninguém pode tirar isso. A nossa salvação, o presente que Deus nos deu, não está nas nossas mãos, senão nós perderíamos. O mesmo Deus que nos salva, é Ele quem garante a nossa salvação. E tenhamos isso em mente. Ninguém, nada e ninguém pode nos arrancar dos braços de Jesus Cristo. Nenhum poder no céu, na terra, nada, absolutamente nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo fala lá em Romanos. Em segundo, a segurança da nossa salvação é mediante a fé. A fé não é o mérito da nossa salvação, ela é um instrumento para a nossa salvação. A fé é você estender a mão para receber aquilo que Deus, em Cristo Jesus, está nos dando. Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A consumação dessa salvação se dará na volta de Jesus Cristo. Nossa salvação foi preparada para nós por meio de Cristo Jesus, lá na sua obra expiatória na cruz, no seu sangue vertido. Mas ela vai ser revelada de uma só vez no tempo de Deus. É interessante, nós temos uma herança. Todos verão essa herança, mas só os cristãos poderão recebê-la. Jesus Cristo tirará o véu quando voltar para nos dar salvação gratuita. E nós já aprendemos sobre isso, mas à luz das Escrituras você pode dizer que você já é salvo, que você está sendo salvo e que nós seremos salvos. Quanto à justificação, você já é salvo, você já foi declarado justo. Diante de Deus, você já é justificado através daquilo que Jesus Cristo fez, paga o preço. Lá no céu, você não vai ser mais justo do que você já é hoje. Quanto à nossa santificação, nós estamos sendo salvos. E com respeito à glorificação, que é o produto final, onde estaremos eternamente lá, com Deus, nós seremos salvos. Então, nós fomos salvos da condenação do pecado, na justificação, quando Jesus morreu, você já não é mais condenado. Nós estamos sendo salvos através do poder da santificação do Espírito Santo e nós seremos salvos da presença do pecado na glorificação. Quando nós estivermos lá, não vai haver mais o pecado. E agora nós temos o selo do Espírito Santo que garante isso. Aprofundando um pouquinho mais, né? Nas doutrinas daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Justificação, santificação, glorificação.
fomos tornados justos diante de Deus. Estamos sendo santificados, a igreja adornada, a igreja edificada. E seremos glorificados. Lá não haverá mais a presença do pecado em nossas vidas. Temos ou não temos motivo de bendizer a Deus? Vamos orar? Pai, bendito seja seu nome, sempre, sempre. Ó Deus, o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pela graça nós somos salvos, porque a sua misericórdia se renovou essa manhã, motivo a qual estamos vivos. Ó Deus, nesse tempo que se chama hoje, que o seu nome possa ser exaltado sempre, 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 por coisas espirituais que o Senhor tem nos feito. E quando nós o louvarmos por coisas materiais, que nós possamos saber, ó Pai, que isso é graça, que o Senhor tem nos dado muito mais do que merecemos. Te agradecemos por essa manhã. Ó Pai, glorifique seu nome através das nossas vidas nesse dia. Te peço, Papai, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. A comunhão faz parte do culto, sempre e sempre.